Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe também os irmãos que estão conectados pela internet. Que os irmãos na audiência visível aqui são bem poucos, só aqueles que são responsáveis pela live. E vamos retomar a nossa leitura da mensagem Era de Esmirna. Na última oportunidade, lemos das páginas 107 a 108. E ali o irmão Branham continuava falando sobre o avivamento quando morre. Uma era, quando morre, ela jamais volta, ela jamais se levanta. Nenhum avivamento jamais se levanta. O irmão Branham estava falando sobre a sua era, a era em que ele vivia, a era pentecostal. E ali o irmão Branham faz uma dura repreensão contra aqueles que eram muitas vezes os seus amigos, seus companheiros em campanhas evangelísticas. E ele faz uma dura repreensão. Ele diz que os pentecostais também morreram, os pentecostais também se denominaram. Eles adotaram a organização, mesmo falando todo o tempo sobre o Espírito Santo. Eles falam sobre o Espírito Santo, eles falam em línguas, eles dizem que são guiados pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo lhes ordenou a fazer algo, ou lhes dirigiu a fazer algo. No entanto, eles adotaram um sistema de homens, uma organização para os governar. E o irmão Branham fez uma dura repreensão aos seus amigos, aos seus companheiros. Ele disse que eles se chamam pentecostais e evangelho pleno, ou seja, eles têm nome de quem vive, eles se chamam do evangelho pleno e de pentecostais, no entanto estão mortos, têm o nome de que vive, mas estão mortos, pois adotaram a organização. Eles se chamam pentecostais e evangelho pleno, mas quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, em forma de línguas de fogo, eles foram cheios, cada um, do Espírito Santo. O irmão Branham pergunta para aqueles pentecostais do seu dia: onde está o fogo? O irmão Branham diz que quando o Espírito Santo desceu, eles falaram em línguas, e aquelas 19 nações que estavam ali em Jerusalém, ouviram no seu próprio idioma. O irmão Branham diz: onde está isso? Ele pergunta. Os pentecostais enrolam a língua, mas ninguém entende o que eles falam. Mas aqui, aqueles verdadeiros pentecostais da primeira era da igreja, aqueles que os ouviram em sua própria língua, em seu próprio idioma. O irmão Branham também diz: eles se chamam pentecostais e evangelho pleno, porque os pentecostais também são conhecidos como evangelho pleno. Mas ele diz: vocês estão todos divididos, não existe um grupo mais dividido do que os pentecostais. Isso o irmão Branham disse naquele tempo, porque hoje temos o grupo da mensagem, que chega a ser mais dividido que os pentecostais. Mas o irmão Branham, falando sobre eles, ele diz que eles são tão divididos, e aqueles pentecostais viviam em comum, tinham tudo em comum, e eram como uma família, aqueles pentecostais originais. Eles dizem que tem o Espírito Santo e que a evidência é que eles falam em línguas. Línguas não são a evidência do batismo do Espírito Santo. Línguas não são a evidência de um avivamento, mas sim uma evidência de morte. A religião cerimonial dos judeus acabou através de uma língua escrita na parede, uma língua desconhecida. Aquilo era um sinal de que a religião cerimonial dos judeus houvera acabado. E as línguas também é um sinal de que o tempo dos gentios tem acabado. Elas foram um sinal de que o tempo dos judeus havia terminado e se iniciado o reino gentil. E elas também são um sinal aqui no fim do tempo de que o tempo dos gentios tem terminado e que Deus está se voltando para os judeus. O irmão Branham diz, falando sobre os seus amigos, os pentecostais, o evangelho pleno, ele fala um pouco sobre os homens de negócio
invadindo o púlpito sem o chamado de Deus, tanto no meio pentecostal quanto no meio tradicional, nas igrejas tradicionais, presbiterianas, batistas, etc. Mas aqui ele faz uma dura advertência aos seus amigos. Para quem não sabe, o irmão Branham fez muitas campanhas evangelísticas com um grupo pentecostal chamado, era Homens de Negócio do Evangelho Pleno, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Até hoje existe essa associação, foi fundada pelo Demas Shekarian, que era irmão da irmã Florence Shekarian, que a gente conhece a história, que o irmão Branham profetizou sua morte, o horário da sua morte. E o irmão Branham andava com este grupo, eles financiavam as campanhas do irmão Branham. Era um grupo de empresários, homens de negócios, que pegavam boa parte do lucro de suas empresas e investiam na propagação do Evangelho. E eles eram pentecostais. Mas aqui o irmão Branham faz uma dura repreensão contra eles, contra os seus amigos, aqueles que estavam perto deles. Ele diz que homens de negócio têm invadido o púlpito sem o chamado de Deus, invalidando Efésios 4:11. Eles têm dito que Efésios 4:11 falhou e que agora Deus que Deus trabalha através desses homens instruídos, homens inteligentes, homens hábeis nos negócios, homens de liderança social. Mas o irmão Branham diz que prestígio do dinheiro, liderança social, habilidade nos negócios e até mesmo a perícia mental, inteligência, não é suficiente para capacitar um homem para o ministério. Isto não tem nada a ver com o ministério. Deus pode escolher e levantar um homem, um ancião, que não tenha estudo, que não tenha dinheiro, do mesmo modo que Ele pode levantar um homem que seja instruído e que seja do dinheiro. Isto não é critério para Deus. Deus não escolhe o homem pela sua condição financeira, pela sua condição de estudo. Hoje vemos mesmo dentro da mensagem pastores sendo escolhidos porque são advogados, porque são grandes homens que têm empresas, e esses mesmos homens pegam o dízimo de Deus e investem em empresas. Homens de negócios dentro da mensagem. O irmão Branham diz que eles não têm o chamado de Deus. O irmão Branham também diz: eu não hesitaria em ordenar qualquer homem que tenha as verdadeiras qualificações espirituais como um ancião ou um diácono, independentemente de suas finanças ou posição social. O irmão Branham jamais hesitaria em ordenar um homem por não ter posição social, ou por não ter dinheiro, ou até mesmo por não ser um homem muito inteligente. Isto não quer dizer nada no ministério, no chamado de Deus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 9 diz: eu sei as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O irmão Branham, falando desse versículo, ele diz: a pobreza deles está associada com a sinagoga de Satanás. Vimos que a sinagoga de Satanás é a organização, é a poderosa e rica organização, a igreja que detém a riqueza, que detém o poder do Estado. E aqui a gente vê que no mesmo versículo Jesus diz: estou ciente da sua pobreza, e ao mesmo tempo fala da sinagoga de Satanás, da organização rica. E o irmão Branham diz: quando o Espírito de Deus se move nos corações dos homens, quem é que deixa os edifícios e a propriedade? O pequeno rebanho sempre perde para a grande organização. E para onde vão as pessoas? Elas adoram nas casas, velhos armazéns e porões, exatamente como fizeram quando foram para as catacumbas. Aqui no mesmo versículo está falando sobre a pobreza e sobre a organização rica, porque a organização, ela é rica, ela é poderosa, mas quando Deus faz um movimento, quando Deus derrama o seu Espírito sobre o coração dos homens, então aqueles homens têm que deixar seus edifícios, têm que cultuar em casas, em velhos armazéns e porões, e em catacumbas. E o irmão Branham diz: estas pessoas eram pobres nos bens deste mundo, certamente, mas eram ricas no Espírito. Este foi o resumo do que lemos. Vamos retomar a nossa leitura.
eu sei a blasfêmia deles. Ora, aqui não existe a ideia de que estes mentirosos estão blasfemando de Deus, embora isso seja subentendido. Porém, eles estão blasfemando da verdadeira igreja. É sempre assim. Os judeus de Jerusalém blasfemaram da igreja no princípio. Os gentios politeístas blasfemaram da igreja. Os gentios politeístas fizeram o mesmo. Se alguém vai ser mal falado, será sempre a verdadeira semente. Nos dias de Nero, os cristãos eram acusados por cada calamidade, até pelo incêndio de Roma. Em países comunistas, o pequeno rebanho, embora realmente insignificante em tamanho, é sempre o primeiro a ser exterminado. Embora os cristãos sejam pessoas boas e leais, que somente fazem o bem, eles serão sempre perseguidos até o fim, para que possam ser fisicamente destruídos. A razão disto ser assim é porque eles são uma repreensão para os ateus. Como um polegar inflamado, eles destacam-se diante dos ímpios. E embora os justos não pretendam fazer qualquer dano aos ímpios, mas queiram somente fazer o bem, invariavelmente descobrem que são enredados, como foi João Batista com Herodes. Porque João não queria causar dano a Herodes nem a sua esposa, a não ser salvá-la da ira de Deus. Isto não somente foi completamente incompreendido e plenamente resistido, mas por causa disto João foi morto. E por todo o bem que o povo de Deus faz, eles ainda são lançados à vergonha pública e à morte. Seguramente deve haver alguma força sinistra por detrás de um povo que seria tão destruído de consciência que retribuiria o mal àqueles que lhe fizessem o bem. Sim, a tal força é Satanás. A resposta encontra-se no versículo seguinte. 10 anos de tribulação, tópico. Leitura Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O irmão Branham diz: cada vez que o Senhor emprega estas palavras, não temas, há um envolvimento próximo que acarretará grande perigo e sofrimento e privação. Agora, ele não diz de uma maneira rude e breve: está vindo tribulação. Isso assustaria a gente. Porém, como uma mãe que está para apagar a luz, diz gentilmente a seu filho para que não se assuste. Agora, não tenhas medo, pois a luz se apagará e ficará escuro. Mas lembra-te de que eu estou aqui contigo. Assim ele diz: não tenhais medo do homem ou do que ele vos possa fazer. Eu estou convosco, e minha graça vos basta. Quando passardes pelas águas, elas não vos submergirão, nem mesmo na morte sois vencidos. Vós sois mais do que vencedores. O irmão Branham diz: o grande apóstolo Paulo sabia por experiência a realidade dessas palavras e escreveu em Romanos 8, versículos 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não devemos temer. Seu amor lança fora todo o temor. Encerramos na página 110. Vamos receber nosso pastor. Os irmãos podem colocar-se de pé.